Doutora? Suzane? Quando tu me digas, empiezo Agora mesmo. agora mesmo. Bom dia a todas, bom dia a todos que nos escutam. Eu vou fazer a abertura dessa reunião importante e gostaria inicialmente de desejar que cada um de vocês esteja seguro, protegido e com saúde. Eu falo desde o Centro Latino-Americano de Perinatologia, que pertence à Organização Pan-Americana da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde. Eu queria começar falando com vocês sobre a magnitude desse momento que estamos vivendo. Na região, nós temos mais de 1 milhão de casos e 80 mil mortes. Isso implica em um movimento único e singular do último século, né? A última pandemia foi exatamente mais ou menos não exatamente, mas mais ou menos há 100 anos. E tem essa pandemia características únicas, não só por sua magnitude, mais de 4 bilhões de pessoas nesse momento estão em distanciamento social, tomando medidas, casos novos em mais de 200 países, como é um momento único, porque essa pandemia deve tomar cerca de 2 anos. Essa duração, até que a gente tenha uma vacina segura e chegue a todos, e opções terapêuticas com melhores resultados, vai implicar em uma resposta muito mais ampla do que a gente conhece das emergências sanitárias em geral. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. A nossa resposta deve ser uma resposta inclusiva. Isso implica que a saúde sexual reprodutiva, ela faz parte dessa resposta a médio e longo prazo. Em curto prazo, nós já deveríamos ter em todos os países soluções para alguns problemas, porque as repercussões sobre a vida da mulher podem chegar muito importantes, podem ser muito importantes. E por que é importante pensar nesse momento, nessa resposta que inclui responder às necessidades de saúde sexual e reprodutiva? Porque nós temos essa vivência de uma maneira muito desigual. A resposta é muito desigual. A gente já percebe que a pandemia atinge mais as pessoas vulneráveis. Nos Estados Unidos tem sido publicado frequentemente que existem mais negros e mais pessoas pobres morrendo. E a gente sabe que na maioria dos países da nossa região, principalmente os países de língua portuguesa, isso será uma realidade. Infelizmente, a desigualdade é uma marca nesses países. Então, é muito importante pensar nesses termos. Eu acho que também é um trabalho nosso discutir com todos os tomadores de decisão que mais do que uma gravidez não desejada, que pode ser muito grave, que pode empobrecer mais essa família, que pode levar a mulher a problemas de saúde ou decisões complexas, nós precisamos, nesse momento, proteger as mulheres mais vulneráveis e fazer com que essa resposta seja inclusiva. Eu tenho um desafio aos palestrantes. Eu acho que toda grande crise pode ser também uma oportunidade. A gente vê modalidades de atenção para os serviços essenciais sendo colocadas, como telemedicina, entregas, trabalhos comunitários. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente deve ir e pensar em como responder a essa população. E, por último, eu não poderia deixar de falar, nesse último minuto, hoje é o Dia Internacional das Midwives, das parteiras.
e elas têm uma participação importantíssima na nossa vida, no que é a saúde das mulheres. Infelizmente, essa pandemia ha atingido especialmente os profissionais de saúde. 70% dos profissionais mortos na Espanha, na Itália, eram mulheres, porque são as mulheres as cuidadoras, são as midwives que estão na linha de frente, são as enfermeiras que estão na linha de frente. Então, com essa lembrança que hoje é o Dia Internacional da Midwife, e essa necessidade que a gente vai ter de revisar as práticas, eu encerro essa abertura, passo a palavra aos apresentadores e espero que esse seminário nos ajude a dar recursos aos tomadores de decisão para que a resposta seja integral, inclusiva e chegue aos mais vulneráveis. Vão apresentar o Rodolfo Gomes, aqui do CLAR, e eu já passo a palavra diretamente para ele. Rodolfo, adiante, por favor. Muito obrigado, Suzane. Eu vou me apresentar. Sou Rodolfo Gomes Ponce de León, sou o assessor regional de saúde sexual e reprodutiva da Organização Pan-Americana da Saúde, com sede no Uruguai, no CLAP, no Centro Latino-Americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e Reprodutiva. Muito agradecemos o convite para essa palestra. Pode passar. Vou tentar falar com vocês de algumas ideias que acontecem com a saúde sexual e reprodutiva em tempos do Covid. Pode passar. Sabemos claramente que as pessoas, que são a maioria da doença, ocorre em pessoas entre 30 e 60 anos. Mas as mortes são muito mais frequentes em pessoas idosas, maiores de 70 anos, ou com comorbidades existentes. Pode passar. A doença é um encontro entre a atitude, o trabalho do vírus e uma resposta com uma enorme quantidade de citoquinas, que é chamada como uma tormenta de citoquinas. Então, a grande maioria das pessoas vão ter uma doença leve, a grande maioria, mas alguns deles, onde tem uma maior resposta inflamatória, vão ter uma fase moderada, ou stage 2, ou fase 2. Poucos deles, ao redor dos 5%, terão uma fase crítica, onde a resposta, hoje sabemos muito bem da fisiopatologia da doença, que não é só respiratória, senão que vai ter uma afetação plurissistêmica, onde o coração, o pulmão, o fígado e os outros sistemas vão ter também, especialmente o sistema de coagulação sanguínea, com ativação do procoagulantes e com um síndrome antifosfolipídico-like. Então, alguns deles, com essa grande resposta de tormenta de citoquinas, ao redor de 1% até o 3,8% ou ainda um pouco mais, com fatores de risco, vão a morrer. Então, a mortalidade é ao redor de uma pequena proporção de pessoas. Mas temos que entender que é uma resposta da atividade do vírus, mais uma resposta de uma grande tormenta de citoquinas. Pode passar. Sabemos que na região da América Latina temos já uma dívida muito grande, dado que é a região do mundo que tem as taxas mais altas de gravidez não intencional. Na região da América Latina, a metade dessa gravidez indesejada, ou não planejada, não intencional, acaba em abortos em condições de risco, e a outra metade em nascimentos.
mas compara com a África, que seria o segundo, que tem a segunda taxa mais alta, e é um pouco ainda mais grande na América Latina. Mas compara com o final do grupo aqui, com países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Aqui, países desenvolvidos, as regiões do mundo que têm países desenvolvidos, têm a metade da taxa de embaraço, de gravidez não intencional. Então, nessa região, nossa região da América Latina, é onde está acontecendo agora, e gostaríamos de ter um foco, mas ainda também na África. Então, Moçambique, vamos ter hoje alguns exemplos de exemplos bem-sucedidos. Mas são duas regiões do mundo que já têm uma gravidez não intencional muito grande. Pode passar. O que nós aprendimos em relação ao planejamento reprodutivo, o planejamento familiar, lá da crise da ébola, a epidemia da ébola que foi em 2015, 2014, lá na África. Só considerando aqui esta publicação de Studies in Family Planning, na Libéria, por exemplo, foi encontrado que durante a epidemia, a colocação, a distribuição dos implantes subdérmicos caiu ao redor da metade, 43%. Os condões caíram também, 22%. Mas, se consideramos durante o período da epidemia, a pílula caiu quase 81%, a distribuição, e dos injetáveis, quase 83%. Mas isso foi só na Libéria? A resposta é não. Nós podemos considerar que durante a Sierra Leoa, lá na epidemia, caiu 70% a colocação da distribuição dos implantes. E assim também, cerca de 80%, 90% dos outros preservativos, condom masculino, pílula injetáveis, durante a epidemia. Então, temos um problema de uma dívida prévia, mas sabemos que durante a pandemia, especialmente quando são recomendadas o distanciamento social e o ferramento, seja ferramenta das condições da atenção primária, isso ainda vai ser pior. Pode passar. No outro país, aqui na Guiné-Bissau, podemos entender o que aconteceu com... Sabemos que o controle pré-natal é extremadamente importante para assegurar a saúde das mulheres e das crianças. Na Guiné, quando começou o pico da crise de ébola, aqui podemos enxergar que tem mais de 50%, quase 60% da diminuição do controle pré-natal. Então, tem com uma visita e com 3 visitas. As condições do controle pré-natal caíram muitíssimo. Depois do pico da epidemia, ainda teve um tempo muito longo, mas não se recuperou completamente. Acá na segunda gráfica, podemos observar que tem também, durante o pico da ébola, uma caída total de todos os métodos de planejamento reprodutivo. Pílulas, injeções, e aqui, dado que na África tem muito baixo prevalência de implantes e de dispositivos intrauterinos, que são os recomendados para estas situações, dado que tem um controle do contracepção ao longo prazo e não é reversível e não depende muito da decisão das pessoas. Então, é altamente recomendável. Quando consideramos os LARCs, só exclusivamente os LARCs, vemos que tanto o DIU de intervalo como o DIU pós-parto caiu substancialmente durante o período da ébola. Então, isso acontece. É normal que aconteça durante uma pandemia. Pode passar. Pode passar. E aqui, nessa muito interessante a publicação do Instituto Guttmacher, que é do mês passado, que analisa quais são os problemas e onde fica
o problema da decisão da saúde, se são só econômicas, sociais ou são das pessoas. Aqui podemos entender que as barreiras econômicas têm que ver com o tempo de espera e também com a falta de insumos. Tem muito que ver com o medo que as pessoas têm de chegar até os sistemas de saúde e tem aí uma grande diminuição da demanda de atenção. Também tem a ver com as possibilidades de que as escolas, as creches estão fechadas. Então, as crianças não têm com quem ficar e as mães, enxergando o risco que tem levar com elas as crianças para o sistema de saúde, decidem não arriscar eles e ficam lá na casa, sem consulta no sistema de saúde. E também a eliminação de muitas fontes de trabalho, que é uma realidade que vai afetando muito a renda das famílias. Então, tem a ver com as barreiras econômicas no primeiro plano. Segundo plano, também o comportamento reprodutivo. Sabemos que muitos dos contraceptivos deveriam estar nas listas de prioridade de estocar estes elementos lá na farmácia, nos hospitais, também nas casas. Mas isso não acontece sempre e também tem a ver com a marginalidade que tem alguns grupos para combater a epidemia em comunidades que já são marginalizadas. Então, tem aí o comportamento reprodutivo dessas comunidades tem muito peso. E, por último, o sistema de saúde tem poucos medicamentos, especialmente contraceptivos, e tem também antirretrovirais em falta. Também um elemento muito importante é a ruptura da cadeia de insumos. Nós sabemos que a China e a Índia são os maiores produtores dos contraceptivos, entre outros fármacos. E aí a epidemia pegou primeiro. Então, a pandemia pegou primeiro na China e está pegando duro na Índia. E as fábricas fecharam. Então, não tem a produção dos medicamentos no número e volume que é necessário. Então, aí fica não só a produção limitada, sino também a distribuição, dado que os aeroportos estão fechados e tudo que você conhece. Ainda isso somado à escassez de profissionais, que, como falou a doutora Saúde, tem um número grande de profissionais que ficam doentes e que ainda ficam gravemente doentes. Então, tem menos pessoas lá na frente. Tem o desvio dos recursos financeiros para outras respostas do Covid, para o teste e para a preparação dos hospitais, etc. E ainda tem instituições e áreas geográficas que são mais afetadas pelo surto, devem tomar medidas muito mais específicas. Então, com essa consideração de tratar de enxergar a big picture, agora vamos tentar olhar o que acontece com uma redução da saúde reprodutiva destes insumos. A próxima. Pode passar. Pode passar, Ados. Que impacto terão em 132 países de baixa renda? Isto foi recentemente publicado e muito interessante análise. Aqui os autores falam que os surtos são inevitáveis, mas as perdas catastróficas para a saúde sexual e reprodutiva não são. Definitivamente não são inevitáveis. Um cenário, tendo em mente o que aconteceu lá na Libéria, o que aconteceu na Guiné, agora vamos tentar fazer um cenário de mínima. Se solamente vamos reduzir 10% do uso dos contraceptivos reversíveis de curta ou longa duração, isso que impacto teria? Teríamos 48 milhões de mulheres adicionais que teriam sua necessidade de contraceptivos não atendida. Teríamos também 15 milhões de gestações não desejadas adicionais. Se nós reduziríamos a cobertura de 10% dos cuidados essenciais da gravidez e do recém-nascido, como
controle pré-natal, controle pós-natal, cuidado do parto por profissionais treinados, isso teria 1.700.000 mulheres adicionais teriam alguma complicação obstétrica grave. 28.000 mortes maternas adicionais. 2,5 milhões de recém-nascidos que sofreriam alguma complicação não atendida, a complicação grave. Teríamos 168.000 mortes adicionais de recém-nascidos. Mas se teríamos também uma mudança dos abortos seguros hacia abortos inseguros, só 10%, isso implicaria que teríamos 3 milhões ainda mais de abortos adicionais e 1.000 mortes maternas adicionais. Se somamos o efeito destes 3 elementos, podemos ter uma ideia do impacto de não cuidar o planejamento reprodutivo e saúde sexual e reprodutiva como prioridade. Pode passar. Por isso é que a Organização Mundial da Saúde recomenda identificar, assim como foi falado por nosso diretor-geral, ele falou que todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar a ruptura econômica e social e respeitar os direitos humanos. Devemos optimizar o atendimento das gestantes e lactantes, especialmente no controle pré-natal, nos serviços de trabalho de parto e cuidados intraparto, serviço pós-natal, acesso à contracepção eficaz, manter as condições de acesso ao aborto seguro quando seja legal no país, no estendimento da lei, que as mulheres que sofrem violência física ou sexual tenham um cuidado particular, dado que nessa pandemia e especialmente nas epidemias, as mulheres têm um incremento da violência física e sexual. Tem que ter também serviços de prevenção do câncer do colo e educação sexual integral. O único elemento que pode ficar lá na segunda linha de prioridade é o início do tratamento para a fertilidade. Todos os outros são prioridade. Pode passar. E aí, que estratégias, que plataformas a Organização Mundial da Saúde recomenda ter em consideração? Primeiro, a divisão das tarefas. E aqui fazemos uma grande honra para as midwives, as parteiras, que são quem cuidam das mulheres durante o período de engravidamento, contraceptivo e pós-natal. A divisão das tarefas é ter em conta que muitas e quase todas as tarefas em saúde reprodutiva podem ser praticadas por não médicos. Então, o abrir o acesso ao sistema de saúde é extremadamente importante. Tem intervenções em saúde digital. E aqui a telemedicina tem 2 direções. Uma é o contato cliente-prestador, prestador-cliente. Mas também tem uma pessoa de muito menos experiência com pessoas mais expertas. Então, tantos profissionais da saúde entre eles para fazer o vinculamento e as consultas são elementos importantes da telemedicina. Também tem uma comunicação com a comunidade, orientando e incrementando o conhecimento onde encontrar o acesso a esses serviços e também o mecanismo de apoio à decisão para as avaliações específicas dos pacientes, especialmente no contexto de autocuidado, ou de self-care intervention, que aqui a Organização Mundial da Saúde, que é o terceiro elemento, publicou, a final do ano passado, uma guia clínica que fala da responsabilidade e da evidência científica que acompanha as decisões de autocuidado, no acesso a contraceptivos injetáveis, de autoaplicação, anéis vaginais, métodos baseados no conhecimento da fertilidade e contraceptivo de emergência que podem ser, segundo a legislação dos países, acessados sem receita médica para reduzir a gravidez indesejada e o impacto que ela tem na saúde da mulher. Também os lugares que têm acesso ao aborto legal, o aborto seguro deverá ser utilizado primariamente utilizando o aborto com medicamento que tem
ainda uma grande efetividade clínica no primeiro trimestre da gestação. E também o autoexame de HIV e o acesso à medicação. Isso pode ser através da telemedicina. Então, essas intervenções nessas 3, ao menos, plataformas, a Organização Mundial da Saúde, pode passar, tem no sítio da OMS umas perguntas e respostas rápidas. E aqui tem 6 perguntas, 3 que as mulheres podem fazer, a seguinte, e 3 que os provedores da saúde, ou seja, nós, podemos fazer. Vou contar para vocês bem rapidamente que tem cada uma delas. A seguinte. Pode passar. A primeira é se você é um provedor de saúde que tem dúvidas sobre o que tem que fazer durante o COVID, a pandemia de COVID. Primeiro, lembrar que o planejamento, e nisso é muito clara a Organização Mundial da Saúde na recomendação, que o planejamento familiar ou reprodutivo salva vidas. Então, durante a pandemia de Covid, é fundamental garantir que as pessoas tenham acesso à informação e também a iniciar ou continuar o uso de contraceptivos. Ao prevenir a gravidez indesejada, não intencional, os contraceptivos têm o impacto de proteger a vida das meninas e as mulheres do efeito negativo que tem uma gravidez que é não intencional, tanto na redução do aborto inseguro, como as mulheres que estão também expostas ao maior risco. Então, salva vidas. O uso do condom, tanto masculino como feminino, reduz as infecções sexualmente transmissíveis, tanto como previne a gravidez não planejada. E também, ademais de salvar a vida das mulheres, alivia a prestação adicional desnecessária que o sistema de saúde tem uma demanda já muito grande pelo Covid e as mulheres poderão ser não protegidas. Que importância tem aqui o contraceptivo em relação ao abortamento? Eu vou comentar uma publicação que tem uma clara justificação. Pode passar. Aqui observamos no gráfico da esquerda que temos a porcentagem de mulheres com contraceptivos modernos e em relação ao número de abortos que elas vão ter durante sua vida. Maior número de proporção de população, cada ponto é um país. Maior número, proporção de mulheres com contraceptivos modernos, menor é o número de abortos que as mulheres têm ao longo da sua vida. Mas o que acontece no gráfico da direita? Maior a proporção de métodos tradicionais, são mulheres que não tiveram acesso a contraceptivos modernos, maior é o número de abortos que essas mulheres vão sofrer durante sua vida. A seguinte, pode passar. Segunda pergunta. Se você é um fazedor de política pública, o que deve fazer? Então, primeiro, planeje estratégias inovadoras. Não podemos fazer a questão igual que nós fizemos antes. Temos que ter uma inovação. Em que consiste essa inovação? Uso de telefones celulares, tecnologia digital, como nós falamos, teleconsultas, as pessoas que podem ser acompanhadas nas decisões de onde, quando utilizar contraceptivos e como acessar a eles. Permitir que os profissionais de saúde deem informação e acompanhem a decisão, especialmente e particularmente importante para populações de alto risco. Temos que expandir a disponibilidade de serviços de contracepção, sabendo que os locais não tradicionais, como drogaria, farmácia, plataformas online, lá no clube da cidade, temos que ser criativos, encontrar os serviços de contraceptivos a mais cerca da população possível. Temos que diminuir as restrições, especialmente no número de entrega de tratamentos. Então, tentar, por cada consulta, entregar contraceptivos pelo menos para 6 meses. Garantir o acesso a contraceptivos de emergência e não esquecer que as mulheres que já passam por serviços de saúde
tanto pós-parto, pós-aborto, devem sair desse sistema com um método já iniciado, o que nós chamamos contracepção imediata pós-evento obstétrico. Pode passar. E o último é, se você é um chefe de programa, o que tem que fazer? Aumentar o acesso à telesaúde, como nós falamos, ter um estoque adequado de métodos, sabendo que isso não pode ser feito como era feito no passado. Aqui sabemos que tem menos produção, enlentecimento da cadeia de suministros e tem ainda, tendo o dinheiro, a dificuldade da compra é muito maior. Então, tudo isso tem que ser previsto para garantizar o acesso a um estoque adequado. Tem que preparar os avisos para que a comunidade entenda quais são as novas vias de comunicação e acesso a contraceptivos. Temos que monitorar o consumo de contraceptivos e identificar antes que aconteça o stock out, dado que temos que garantizar o acesso durante o tempo todo. E também aumentar a disponibilidade de contraceptivos que possam ser utilizados só pelo usuário, seguindo a lógica de self-care. E a última, pode passar. Só para reafirmar que temos que ter clareza que o acesso ao serviço de anticoncepção, incluindo anticoncepção de emergência, é prioritário e sensível ao tempo. Não podemos deixar isso para amanhã, tem que começar agora. Existem muitas opções que a Organização Mundial de Saúde está recomendando e os funcionários, tanto dos sistemas nacionais, municipais e locais das clínicas, devem ter acesso a serviços digitais de atendimento e, sobretudo, a promoção do serviço de autocuidado. Isso agora vai trocar e vai cambiar o sistema de saúde, como está relacionado com os usuários. A próxima. Muito obrigado e ficamos à vontade. Fique à vontade para fazer as perguntas. Agradeço. Pois, parece que agora vou começar. O meu nome é Ben Light, sou assessor ao nível global no Fundo de População. Faço parte da divisão técnica de Nova Iorque, mas fisicamente eu estou baseado em Bruxelas, Bélgica. Vou dar uma exposição do impacto do Covid na disponibilidade dos contraceptivos ao nível nacional. Eu tenho 5 slides. Primeiro é a panorâmica geral, depois a projeção do impacto potencial, terceiro, panorâmica das medidas em curso para garantir o abastecimento, quarto, dados sobre o risco de esgotamento dos stocks, e o último, panorâmica da situação atual no terreno. O foco da apresentação nos países de apresentação é nos países de rendimento baixo, onde a prevalência da utilização da contracepção é mais baixa, é principalmente o foco deste trabalho do Fundo de População está na África. Panorâmica geral, os produtos de saúde reprodutiva, ou seja, neste caso principalmente os contraceptivos, são essenciais para assegurar a sustentabilidade dos serviços e a possibilidade de escolha. Enquanto maior adquirente de contraceptivos para doação a nível mundial, o Fundo de População compromete-se a assegurar o abastecimento dos contraceptivos a quem deles precisa, em especial a mulheres jovens e adultas marginalizadas e em situação de precariedade. No contexto de Covid-19, os produtos e serviços de planeamento familiar continuam a ser fundamentais para a saúde e o bem-estar de milhões de pessoas. O Fundo de População, através do UNFPA Procurement Service de Copenhague, adquire contraceptivos
com certificado de qualidade que cumprem as normas de qualidade internacionais, principalmente produtos que satisfazem os pré-requisitos da OMS. Agora vamos falar da dimensão do impacto potencial. Próxima slide, se faz favor. Estes são ligeiramente diferentes dos dados que apresentou o Rodolfo anteriormente. Isso é uma estimativa do impacto do Covid que fez o Fundo de População com o Avenue Health, o Johns Hopkins University dos Estados Unidos e também da Victoria University da Austrália. Claramente, durante a resposta à pandemia de Covid-19, o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva continua a ser absolutamente essencial. Mas a Covid-19 já está a perturbar os serviços de planeamento familiar. 47 milhões de mulheres em 114 países de rendimento médio baixo podem perder o acesso a contraceptivos modernos se a situação se prolongar por 6 meses. Segundo as projeções, tal poderá conduzir a quase 7 milhões de gravidezes não desejadas por cada 3 meses adicionais de confinamento, num contexto de elevados níveis de perturbação. Até mais de 2 milhões de mulheres poderão não ter a possibilidade de utilizar contraceptivos modernos. O Fundo de População compromete-se a assegurar que os produtos básicos chegam a quem deles precisam, em especial as mulheres jovens e adultas marginalizadas em situação de precariedade. Agora vamos falar das ações adotadas para assegurar o abastecimento. Próximo, se faz favor. Tivemos uns meses muito intensivos para fazer a coordenação e priorizar e acelerar os envios do nível global aos países. Isso tem concedido muitas atividades de cooperação com os parceiros para priorizar os pedidos de abastecimento, as encomendas e os envios, reforçar a comunicação com os fornecedores e os produtores e intensificação dos esforços para recolher a informação sobre os níveis de estoque, sobre o risco de esgotamento dos estoques, bem como para avaliar as transferências e rotação potenciais dos estoques dentro de um país ou entre países. A implementação também dos procedimentos de rastreio de emergência dentro do mesmo Fundo de População, a nível nacional, nos country offices. Também apoiar as iniciativas dos países para obter derogações para os produtos não registados através da Autoridade Regulatória Nacional para os Medicamentos, em caso de limitações de abastecimento, quando o produto registado não está disponível. O Fundo de População defende a execução rápida das formalidades aduaneiras e portuárias, a identificação de dificuldades nas entregas ao nível mundial e nacional e a ponderação de opções para ultrapassar as dificuldades de transporte. Isso pode ser, por exemplo, apoio proativo para levar os produtos até as instalações, contratação direta dos transportadores rodoviários, por exemplo. Em geral, o Fundo de População continua a defender a continuação da distribuição de contraceptivos desde o porto de entrada até ao beneficiário final. Agora vamos falar um pouco da dimensão do risco de esgotamento. Próxima slide, se faz favor. Esta informação apresentamos há 2 semanas num webinar que organizamos da língua francesa e ao início isso era a situação, isso é uma projeção dos riscos de esgotamento dos estoques durante os próximos 6 meses nos 46 países que são beneficiários do programa UNFPA Supplies. A situação 2-3 semanas era, podemos dizer, bastante grave. Por exemplo, para falar dos SLARCs, a contracepção reversível de ação prolongada, há 2 semanas pensamos que o risco de esgotamento do estoque, do implante
2 bastonetes era de 15 países para o implante de um bastonete, isso afetava 12 países. Não vou entrar em todos estes detalhes, porque o que se pode ver é que, devido a iniciativas concertadas, por exemplo, o CSP, Coordinated Supply Planning, também o CAS, Assistência Coordenada para os Produtos de Saúde Reprodutiva, também ações de coordenação e alinhamento, que mencionei um pouco no slide anterior, é principalmente esta coordenação entre o Fundo de População e o SAID. Estas projeções são agora muito menos negativas. Quer dizer que, do ponto de vista do fornecedor ao nível mundial, ao porto de entrada nos países, a situação está bastante aliviada. Quer dizer, especificamente, que agora temos o risco de esgotamento de stocks para a contracepção reversível da ação prolongada só em um país, para o implante de uma bastonete. Respeito a contraceptivos injetáveis, só afeta o DMPA-EM, quer dizer, o intramuscular, afetava antes 19 países, agora afeta só 4 países. É o último produto que tem este risco de esgotamento é a contracepção de emergência. Antes afetava 19 países, agora é só um país. Então, reduzimos com este esforço de coordenação e alinhamento, melhoramos a situação e agora só em 6 países corremos este risco e seguramente vamos continuar este esforço de eliminar totalmente a possibilidade de esgotamento dos estoques de contraceptivos durante os próximos meses. Mas, se esta situação melhorou, agora vamos falar da situação atual no terreno. Isso é o próximo slide, se faz favor. E vemos que a situação atual no terreno acho que podemos dizer que é crítica. Isso toca muitos dos pontos que mencionou o Rodolfo. Claramente, a Covid está a provocar perturbações e a impedir o acesso aos serviços de planeamento familiar. Mulheres, adultos e jovens estão a experimentar um acesso reduzido aos serviços. Fatores que podemos observar: o pessoal clínico mobilizado para a resposta à Covid-19 pode não ter tempo para prestar os serviços de planeamento familiar ou não dispor de equipamento de proteção pessoal para o fazer em condições de segurança para elas próprias e para os clientes. O resultado é o encerramento ou a limitação dos serviços de planeamento familiar prestados pelos centros de saúde em muitos locais. As mulheres não se deslocam aos centros de saúde por receio da exposição à Covid-19 ou devido à imposição de restrições à circulação das pessoas. Devido a problemas na cadeia de abastecimento, a disponibilidade de contraceptivos dentro dos países é muito limitada em muitos locais. E isso pode piorar nos próximos meses. Devido à escassez de produtos e à falta de acesso a fornecedores ou pessoal clínico qualificados dentro dos países, as mulheres poderão não utilizar o método contraceptivo da sua preferência, utilizá-lo de forma menos eficaz ou deixar simplesmente de utilizar contraceptivos. Simplesmente agora tenho o último slide com alguma informação que pode ser útil. O último, se faz favor. Isso tem informação sobre as últimas notícias sobre o programa do UNFPA Supplies, que
falei bastante durante a apresentação. Também temos recursos de Covid, mais geral, do Fundo de População, notícias e comunicados técnicos, simplesmente para deixar em conclusão, a crise de Covid evidencia a importância do financiamento para a aquisição de contraceptivos muito necessários, de digitalizar os sistemas de gestão de logística e de reforçar as cadeias de abastecimento. Muitíssimo obrigado a todos. Boa tarde, meu nome é Anita Meikins, vou me apresentar. Eu sou médica ginecobstetra, sou brasileira originalmente, mas já estou fora do país, em vários outros países já há muitos anos. Eu trabalho agora para a FIGO, a Federação Internacional de Ginecobstetras, e em Oxford, na parte clínica. E eu vou falar com vocês sobre a FIGO e a declaração que a FIGO fez em termos do Covid-19 e implicações para os serviços de planejamento reprodutivo familiar. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, para quem não sabe, a FIGO é a Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras. É uma organização mundial, a gente tem 132 países membros, né, associações de ginecobstetras em 132 países. Temos vários comitês e o relevante agora é o Comitê de Planejamento Familiar e Contracepção, que a presidente é Jill Sheffield, acho que muitos devem conhecê-la, e ela reúne 10 especialistas mundiais no assunto para discutir, né, documentos e resumos para ajudar os países em termos de se organizar com esse problema da pandemia no momento. E pode passar o próximo slide. Então, eles escreveram essa declaração que ajuda a simplificar um pouquinho, né, quais deveriam ser as nossas prioridades. Então, primeiro dizer que os serviços de contracepção e planejamento familiar são componentes básicos do serviço de saúde, são essenciais. E o acesso a esses serviços a gente considera um direito humano fundamental. Já foi falado, né, que as consequências da não prestação desses serviços podem resultar em um aumento de mortalidade materna e neonatal, devido a esse aumento de gestações não intencionais ou não planejadas. Essa foto que eu mostro aí da maternidade e a casa mortuária, a gente tem que ter certeza que a mulher que está indo na maternidade não está a caminho da casa mortuária, né? Essa foto é no hospital, nos países onde eu trabalhei. Pode passar para o próximo slide. Então, estou repetindo um pouco, porque eu sei que o Rodolfo também já mostrou esse slide, mas vou repetir porque eu vi que tem pessoas que se juntaram ao webinar só há pouco tempo, então, e acho que é importante a informação. Mas esse quadro, que foi publicado no International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, agora em abril, né, mostra a realidade, o que poderá acontecer se a gente se diminuir, se houver uma queda, né, nos contraceptivos que a gente tem no momento. Então, uma queda de 10% no uso de contraceptivos reversíveis de curta e longa duração podem resultar em até 48 milhões e meio de mulheres adicionais com uma necessidade não atendida para contraceptivos modernos. E também 15 milhões, quase meio, de gravidezes adicionais involuntárias ou indesejadas. Uma queda de 10% na cobertura de serviços de cuidados essenciais para gravidez e recém-nascidos resultaria em quase 2 milhões de mulheres adicionais com complicações obstétricas sem cuidados. E isso resultando em 28 mil mortes maternas adicionais. São números enormes. Em termos de recém-nascidos, 2 milhões e meio de recém-nascidos adicionais com complicações sem cuidados e resultando em 168 mil mortes maternas adicionais. E se a gente vê a parte de abortos seguros, né, se houver um 10% de declínio nos abortos seguros ou oficiais, isso vai resultar
num aumento de mais de 3 milhões de abortos inseguros, não oficiais, né, ligados, então, a mais mortalidade e morbidade. Então, é 1.000 mortes maternas adicionais relacionadas a isso. Então, uma situação realmente muito grave. E esse 10%, eu acho que, na verdade, a gente viu pelos números que a gente calcula por outras infecções, ébola, etc., na verdade, o declínio mais provável seria até maior que isso. Então, passando para o próximo slide, por favor. Então, a FIGO tentou simplificar um pouquinho, tem 6 pontos assim, mais importantes que a gente coloca aqui. Primeiramente, ampliação dos serviços de planejamento familiar pós-parto. Segundo, fortalecimento do acesso a métodos de autocuidado ou autoajuda, que tenha uma remoção de obstáculos, barreiras, né, para acesso a contraceptivos, uma implementação da telemedicina, antecipar e responder aos desafios prováveis da cadeia de suprimentos e, em sexto lugar, garantir equipamentos de proteção individual adequados para todos os profissionais de saúde. E eu vou explicar esses em seguida em mais detalhes. Pode passar para o próximo slide. Então, o planejamento familiar pós-parto. O período pré-natal, né, ou as consultas pré-natais, o parto e o pós-natal podem ser as únicas oportunidades que as mulheres tenham de acessar a contracepção. Então, durante a pandemia, essas oportunidades que a gente tem de ver a mulher cara a cara, de fazer realmente uma consulta correta, vão estar muito reduzidas. Então, o período do parto institucional é muito importante, a gente tem que aproveitar desse período para elas acessarem os cuidados de saúde que ela precisa, e contracepção sendo uma das mais importantes. Então, existe uma necessidade urgente de ampliar os serviços de planejamento familiar pós-parto. O Rodolfo mencionou, né, particularmente os contraceptivos reversíveis de longa duração, ou seja, o DIU pós-parto, os implantes contraceptivos e também as injeções, que são independentes da mulher ter que lembrar de tomar alguma coisa nem nada. Então, o DIU pós-parto, a FIGO tem muita experiência com o DIU pós-parto. A gente teve um projeto em 6 países da África e da Ásia que mostrou que o DIU pós-parto é muito eficaz, reduz a necessidade de retorno e é muito econômico. Então, um exemplo, no meu hospital aqui de Oxford, a gente está tentando ter um serviço de planejamento familiar pós-parto já há alguns anos e sempre existem complicações relacionadas a isso. Agora, com a pandemia, com a epidemia que a gente teve agora, né, no país, dentro de uma semana a gente conseguiu organizar um serviço que funciona mesmo de planejamento familiar pós-parto. Então, toda mulher que entra tem a oportunidade de ou sair com a mini pílula ou com a injeção DEPO, ou ela pode ter o DIU inserido ou intracesariana ou imediatamente pós-parto. Então, é possível, né, implementar isso durante períodos curtos. Na verdade, muitas portas se abriram para várias outras iniciativas que, na verdade, a gente devia estar fazendo sempre. Pode passar o próximo slide. Métodos de autoadministração, né, ou autoajuda. Os métodos de autoadministração devem ser incentivados e fornecidos proativamente às mulheres e aos homens. Então, aqueles métodos que a mulher não vai precisar voltar frequentemente para ver ou um médico ou uma enfermeira em particular. Também aqui já foi mencionado, pílulas anticoncepcionais de emergência têm que estar disponíveis. Pílulas anticoncepcionais orais. O ideal, né, é que a mulher, quando você vê ela, você dá um estoque, a gente diz pelo menos 6 meses, ou melhor ainda, 1 ano. O uso da progesterona subcutânea, né, que é auto-administrada. Então, que a mulher possa levar para casa e possa auto-administrar a cada 3 meses a sua injeção. Preservativos, é claro, e que a mulher também entenda, né, que os métodos de conscientização de fertilidade, ou seja, essa mulher entende como o corpo dela funciona quando ela está no período fértil, no caso de ter ruptura, né, de todos esses estoques que a gente está falando de contraceptivos, que ela pelo menos possa entender
como minimizar o risco, né, de uma gravidez indesejada. E os anéis vaginais, que também é um método que você põe e não precisa ficar voltando para mais suprimentos, etc. E dizer também que a gente viu, não só aqui na Inglaterra, mas também na França, né, que existe um risco aumentado da violência de gênero contra mulheres durante esse período de lockdown, esse período onde está todo mundo trancado dentro de casa. Esse risco é aumentado e é importante que esses métodos de auto-administração, que a mulher tenha acesso a eles e também tenha acesso a plataformas, né, onde ela pode, que nem sempre o mais seguro é ficar em casa. E a gente tem que ficar alerta para isso como profissionais de saúde liderando com mulheres. Pode passar para o próximo. Em terceiro lugar, a gente tem que remover os obstáculos ao acesso aos anticoncepcionais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que simplificar os processos que existem para a mulher ter acesso ou para o homem ter acesso ao anticoncepcional. A desconcentração central de processos nos grandes sistemas unificados ajuda isso, e uma promoção de alterações locais nos protocolos. Então, a gente tem que ter uma certa flexibilidade para os médicos nos hospitais poderem, né, facilitar esse acesso a anticoncepcionais. E muitas vezes em sistemas muito centrais, concentrados, isso dificulta esse acesso. Pensar também acho que o Rodolfo mencionou também a transferência ou partilha de tarefas, né? Ou seja, nem tudo o médico tem que fazer. As enfermeiras obstétricas, ou parteiras, os enfermeiros podem e devem fornecer conselhos sobre métodos contraceptivos. E em muitos países é muito normal, a gente viu também no projeto da FIGO, que existem, inserção de DIU, por exemplo, pode ser feito pela enfermeira obstétrica ou pela parteira, implantes também injetáveis, e também receitar contraceptivos. Então, a gente tem que liberar um pouco as coisas para melhorar o acesso aos anticoncepcionais. E, em último lugar, também a remoção de regras desnecessárias, né? Então, em muitos países, está tudo muito restrito, então as farmácias não podem vender alguns produtos diretamente aos usuários. Às vezes foi devido a questão de segurança, etc., mas, na verdade, é uma proteção de mercado, sim, que já está desatualizada e a gente tem que mudar essas regras para poder facilitar as coisas nesse período tão crítico que a gente está passando ao nível mundial agora. E lembrar que os farmacêuticos são um aliado-chave, né? Se a gente conseguir trabalhar junto com os farmacêuticos, a gente vai realmente ajudar a simplificar as coisas para as nossas mulheres. Passando para o próximo. Já foi mencionado também o uso da telemedicina. Já existem muitas intervenções piloto, agora a gente tem que capitalizar nessas intervenções e começar a botar na prática isso, né? Usar o telefone celular, que é uma coisa que a gente usa pessoalmente toda hora, mas a gente tem que estar fazendo consulta via telefone como uma forma normal de fazer consulta, né? O uso de sites e call centers, o uso também das redes sociais, tem tanta desinformação no momento nas redes sociais, mas também é um método muito fácil de colocar informação correta, né? De informação sobre aonde a mulher pode ir para conseguir métodos, etc. E também pensar em fazer entrega de produtos contraceptivos a domicílio. Por exemplo, aqui na Inglaterra está todo mundo dentro de casa fazendo delivery de tudo. Então, por que a gente não pode fazer também delivery, né, ou entrega a domicílio de produtos contraceptivos? Parece uma coisa um pouco assim, que talvez não funcione em países de baixa ou média renda, mas não é verdade. Existem muitas maneiras que a gente pode pensar em facilitar essa entrega de produtos contraceptivos a domicílio. Pode passar. Aí, em quinto lugar, antecipar e responder às prováveis necessidades e os desafios da cadeia de suprimentos. Então, o Ben da FUNUAP já falou bastante sobre isso. O fato é que a gente vai ter esses desafios, porque existe essa redução do comércio transfronteiriço de materiais usados na fabricação de métodos contraceptivos.
vai existir limites, né, dentro dos países de transporte desses materiais. E existe já, vai continuar a existir aumento de burocracia quanto à importação de mercadorias de partes diferentes do mundo, né? Ouvimos o problema da China, da Índia, dos grandes produtores de anticoncepcionais. Então, o que os governos têm que fazer? Planejar o fornecimento de produtos específicos em suas cadeias de suprimentos, garantir que a logística funcione, né? Para que os suprimentos cheguem realmente aos destinatários e estabelecer estratégias, né, para facilitar o rastreamento, a segurança, o armazenamento e o reabastecimento dos produtos. Na verdade, essas estratégias têm que ser desenvolvidas com antecedência, né, e testadas para a gente ver se realmente funciona e tem resiliência em condições associadas à pandemia. Isso é essencial. E se for existir ruptura, né, de algum método, começar a pensar como é que a gente vai conseguir lidar com isso, né? O que a mulher pode usar em vez disso, ser proativos, né? Não esperar para o problema aparecer para depois ser tarde demais para resolver. Pode passar para, acho que é o último slide. Então, em sexto lugar, o equipamento, né, de proteção individual, o EPI, que tem que ser adequado para todos os profissionais de saúde. Então, é muito importante que os profissionais de saúde tenham informações transparentes e corretas, né, sobre o coronavírus, sobre a sua epidemiologia e sua evolução, não só ao nível nacional, mas quase que o mais importante ao nível local mesmo, onde eles estão trabalhando, né? Para permitir que eles possam entender melhor como é que eles podem continuar a fornecer esses serviços essenciais durante a pandemia, mas com segurança. No começo, aqui na Inglaterra, essa desinformação criou muitos problemas, né? O pessoal não queria trabalhar, ou tinha medo de trabalhar, ou não sabia como é que podia trabalhar, que tipo de EPI que tinha que estar usando para qual procedimento, etc. E isso dificultou o trabalho em equipe, realmente. Eu acho importante que a informação seja transparente desde o começo, né? Que crie-se essa maneira de trabalhar que funcione bem em equipe mesmo, que todo mundo entenda quais são os riscos, né? Mas como se proteger. E no caso de escassez de equipamento, que as soluções devem ser buscadas localmente, né? Por meio de parcerias público-privadas ou engajamento comunitário e tecnologias inovadoras. Na verdade, eu acho que os países de baixa e média renda, na verdade, são muito melhores acostumados a fazer isso, né, do que os países de alta renda. Eu sei que aqui na Inglaterra também foi complicada essa situação, né, quando você não recebe as coisas do jeito que você sempre recebeu, do lugar que você sempre recebeu, com a qualidade aqui, assim, sabe? É complicado, mas o importante é ter flexibilidade, tentar pensar um pouquinho em outras alternativas, né? Isso com antecedência, antes de ruptura de estoque do EPI. Pode passar. Então, resta agora só agradecer a oportunidade, né, de participar desse webinar, e eu fico online para qualquer pergunta no finalzinho. Muito obrigada. Olá a todas e todos, eu sou Kátia Amado, da Pathfinder e a última, e vou tentar ser breve. Bom, inicialmente o Rodolfo trouxe aqui evidências na sua apresentação de desafios que a emergência traz para a saúde da mulher, para a saúde sexual e reprodutiva. Ele mencionou ainda um número elevado de gravidezes não planificadas em África, e Moçambique não é exceção. Temos também, todos os painelistas que me antecederam falaram da relevância do uso dos LARCs em caso de emergência. Eu vou partilhar um bocadinho daquilo que é a experiência da Pathfinder em Moçambique, na tentativa de minimizar o impacto que a Covid-19 tem para os serviços de planeamento familiar. Obrigada, Ada. Talvez dar um bocadinho daquilo que é o contexto de Moçambique.
falando que... o próximo slide. Falando aqui que Moçambique é um país, não é, que tem cerca de 29 milhões de habitantes. A maior parte temos 32% como população urbana e uma faixa de adolescentes e jovens 33%. A taxa de fertilidade é de cerca de 5 nascimentos por cada mulher, e a mortalidade materna não é baixa, são 408 por cada 100 mil nascimentos vivos, e a nossa taxa de prevalência contraceptiva aumentou um bocadinho comparado com os nossos IDS anteriores, de 11 para 25,3, mas continuamos ainda com necessidades insatisfeitas de 23,1. O que vamos mostrar aqui neste gráfico é uma tendência do nosso método Mix. Como podem ver, temos no lilás e no verde representando aquilo que é a tendência dos LARCs, em condições normais, claro, para 2018, 19 e 20, o mesmo período em comparação, e aquilo que são o SAM em lilás e verde, que é os métodos de curta duração, e os LARC em baixo, mostrando a evolução da aceitação de DIU e implante. E podemos ver que ao longo do tempo a tendência de aceitação para DIU e implante tem vindo a crescer. Próximo slide. O outro, por favor. 4. Esta é uma repetição. Próximo slide. O nosso cenário atual para o Covid, até o dia de ontem, nós tínhamos confirmados para a Covid 80 casos. Esses casos estão concentrados em 3 províncias, que é de Cabo Delgado no norte, e no sul, Maputo cidade e Maputo província. Dos 80 casos, temos 61 casos ativos e 19 casos já recuperados. Próximo slide, por favor. Nós estamos agora no nível 3 na verdade, mas que não representa um lockdown absoluto, não é? Temos já restrições de movimentos e os aglomerados só podem ser de cerca de 10 pessoas. E isto tem impacto a nível dos serviços de saúde, porque existe primeiro naquilo que é a oferta de serviços, há uma redução da afluência às unidades sanitárias, isto por medo e desinformação da própria população. Temos a disponibilidade dos insumos, os clientes devem falar um bocadinho daquilo que poderiam ser as limitações. Estes insumos não estamos a falar só dos contraceptivos, etc., mas estamos a falar também dos materiais da EPI, o equipamento de proteção individual, que também podem ser uma limitante para aquele provedor que realmente acredita que, por desinformação, por medo, acredita que só de tocar, de estar exposto naquele ambiente com pessoas na unidade sanitária está exposto ao risco e pode ficar infectado. Temos também a rotatividade de pessoal, que vai limitar a oferta, porque se temos os serviços de pessoal, em princípio o pessoal de oferta de serviços já é limitado. Então, se temos uma rotatividade, pode ser que estes serviços impliquem ainda mais indisponibilidade. Temos a priorização, como vamos saber quem atendemos primeiro? Temos mulheres grávidas, temos mulheres a querer PF, e a nossa primeiro pensamento não é pensar no PF como um serviço essencial, mas sim que temos que atender a mulher grávida, temos que atender os pacientes que estão em TARV, não é? Em tratamento para o HIV. A descontinuada oferta comunitária. Pela limitação do movimento, em algum momento houve uma paragem para que os ACS e os nossos agentes polivalentes elementares que fazem provisão de PF a nível da comunidade tivessem uma limitação. Mas, no entanto, agora, por esforços do próprio programa, do Ministério também e os parceiros, já está a haver uma mobilização um pouco mais continuada. A nível de demanda, as pessoas têm medo também e procuram menos a unidade sanitária, o acesso é menor, tem mitos, tem preconceitos, e o fato de nós estarmos neste nível 3, onde a nossa movimentação é limitada, é controlada,
pode também influenciar o nosso poder de decisão. Falou a Anitta, que me antecedeu, que existe o risco aumentado de violência nestes casos, porque as pessoas estão em casa. Então, neste caso, se a mulher não tem autonomia para sair e procurar, então, neste caso, ela fica com o seu poder de decisão afetado e automaticamente não consegue decidir se pode ou não ir aos serviços de PF. A seguir, por favor. Aqui já, para tentar garantir a continuidade no cenário em que temos a Covid-19, o que, como Pathfinder a nível global, seguindo todas estas orientações e a nível de Moçambique, fomos também nos reinventando e adaptando. Primeiramente foi pensar na questão toda de coordenação e grupos técnicos, que foi alinhamento com aquilo que é a posição do Ministério da Saúde, o MISAL, a investir naquilo que é prevenção, comunicação, como se falou aqui muito bem, a questão da telesaúde, telemedicina, o acesso virtual, criação de grupos técnicos virtuais também, não só já existe a nível do Ministério, mas também a nível dos distritos e unidades sanitárias onde fazemos apoio, apoiar para os treinos virtuais nestas componentes todas para a reação e resposta ao Covid. A nível dos serviços, o fornecimento e também do próprio staff e a nível das unidades sanitárias para o EPI, apoio para cumprimento das normas de prevenção e controle de infecções, aumento na disponibilidade, que é apoiar na realização dos task forces de bens e produtos para garantir que os insumos e os contraceptivos não faltem a nível das unidades sanitárias, apoio remoto por demanda aos serviços, mas também existe a componente de fazer mentorship. Uma vez que nós temos que reduzir a nossa presença na unidade sanitária, os nossos contatos, é importante que priorizemos isto, mas que façamos um apoio também remoto, mas não abandonando as unidades sanitárias. E este também é feito através de grupos virtuais, o WhatsApp tem sido usado e também criação de job aids que também podem ser passados por telefone. A nível dos beneficiários, importante promover todas aquelas que são as recomendações do governo, as máscaras artesanais, a questão de prevenção específica do Covid, o apoio também remoto, mas também com os ativistas, respeitando sempre as normas de distanciamento físico, trabalhando a nível das comunidades para ensinar como lavar as mãos e, acima de tudo, usando aquilo de uma forma transversal, que é o mCenas. O mCenas é uma plataforma virtual, inicialmente desenvolvida para adolescentes e jovens, mas que agora está a ser adaptada para também conter mensagens que apoiam a prevenção do Covid e informação sobre o Covid, não só para os beneficiários, mas também para os provedores. Obrigada. Próximo. Quais são as nossas lições aprendidas no processo? E vamos aprendendo sempre um pouquinho mais. Que a proatividade é chave na área de comunicação para que possamos desmistificar e prevenir para garantir a continuidade de serviço. Temos que apoiar os provedores a garantir que eles se sintam empoderados, conheçam o PCI para poder oferecer, estarem confortáveis em atender o paciente com qualidade. Garantir o EPI, porque é crucial também que estes tenham não só o provedor, mas também o utente. Perceber que quando usa máscara, lava as mãos, protege a ele, mas também protege o próximo. Prever toda esta questão de limitação dos embarques, que foi muito bem falado anteriormente, e prevenir e garantir que todos os insumos estejam disponíveis a todos os níveis, desde o nível mais alto, não é, central também, mas que principalmente a nossa utente encontre estes contraceptivos na mesa do provedor. Como Pathfinder, usamos o princípio de proteger, interromper, manter e salvaguardar, que é proteger o bem-estar e retenção do nosso próprio, dos nossos colegas, interromper a transmissão do vírus a nível da comunidade, a nível das unidades sanitárias, manter os serviços de saúde sexual reprodutiva em parceria, não só nós, mas em parceria com outros parceiros e principalmente a nível da comunidade,
e, acima de tudo, salvaguardar que aqueles que são mais vulneráveis continuem a ter o seu suporte a nível das comunidades, a nível das unidades sanitárias. E próximo slide. E muito obrigada. Muitíssimo obrigado para todos e todas. Agora abrimos as perguntas e respostas. Temos lá no chat algumas perguntas que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, agradecer muito as palavras tão cálidas de vocês para os palestrantes, tanto a Carolina, a Maria Alix, a Samuel. Muito obrigado em nome do grupo de palestrantes pelas cálidas palavras. Então, a primeira essa coisa. Segundo, foi perguntado se teriam certificado de participação. Ado já respondeu que sim. Amanhã vocês receberão o certificado da participação lá no webinar e também as apresentações. Aqui gostaria de começar com as perguntas. Aqui tem uma pergunta de Charles, que fala que agradece a oportunidade e que tem na componente da garantia do acesso aos métodos contraceptivos e educação para a saúde sexual e reprodutiva na população que vive nas regiões remotas, onde o acesso à rede de saúde e serviço de telemedicina é escasso. Qual é a experiência no uso dos trabalhadores comunitários de saúde, Community Health Workers, para a provisão desses serviços no contexto do Covid? Kátia, não sei se você gostaria de responder essa pergunta. Depois tem uma pergunta, um comentário feito pela doutora Maria Sharmila de Souza, da USP, que ela comenta uma questão bem interessante que não foi incluída cá na fala, e é a transmissão sexual, a possibilidade da transmissão sexual da doença. Então, ela comenta um artigo que foi publicado pela USP, onde foi identificada a presença de coronavírus em testículos e epidídimo. Então, se está investigando a presença de viabilidade viral nos espermatozoides do homens. Então, isso seria para verificar se teria evidência. Isso ela pergunta se tem evidência em outros países e teríamos que pensar em uma doença sexualmente transmissível. Então, eu gostaria de responder a essa pergunta da Maria Sharmila. Estamos fazendo uma revisão sistemática sobre todas as transmissões não respiratórias. Até agora, tanto o leite materno como o sêmen e a secreção vaginal não transmitem o vírus. Não foi encontrado partículas virais lá nas secreções vaginais nem no sêmen. Mas se tem no trato digestivo, então o sexo anal e sexo oral se teriam potencialmente a possibilidade da transmissão do vírus, dado que foi encontrado partículas virais nessas secreções, mas ainda não no sêmen. Então, tem respondido a isso, estaremos muito atentos às publicações da USP e agradecemos muito a Maria Sharmila que compartilhou conosco essa informação. E aqui tem outra pergunta que vai quase direto para a UNFPA e que tem a ver com se foi utilizada, como será utilizada essa informação que nós compartilhamos para os governos que ainda não fizeram essa prioridade da saúde sexual e reprodutiva, para como será utilizada essa informação na pesquisa da priorização dos governos. Então, eu vou deixar talvez a Ben, se poderia responder essa pergunta. Ben?
Sim, muito obrigado. Rodolfo, a verdade é que não estou muito claro o que é a pergunta. O que estamos já a fazer ao nível nacional e falar com os... Quais serão os impactos sociais, políticos, culturais e demográficos dessas implicações para o próximo ano? Como a UNFPA pretende utilizar esses para articulação e promoção da incidência familiar, política e social? Dados, estatísticas, pesquisa? Essa é uma pergunta de Samuel Sampaio. Pois, muito obrigado a Rodolfo e a Samuel para a pergunta. Eu acho que o que estamos a fazer ao nível nacional é falar com os governos para chamar muita atenção da situação. Esta diagnóstica que mencionei na minha apresentação, também o análise da Guttmacher mostra que corremos um risco altíssimo de muito menos acesso a contraceptivos, e estamos a tentar chamar a atenção para que possamos todos tomar as medidas para melhorar Kátia, você pode responder a pergunta que você sobre os community health workers, a experiência. Exato. Bom, na experiência que nós temos aqui, acho que isso é importante perceber também o contexto do país. Nós usamos mais a questão das plataformas digitais, sim, para a comunicação. No entanto, para os grupos comunitários, usamos ainda, porque ainda não estamos na fase em que todo o movimento é restrito, usamos a comunicação direta na comunidade. Como é que isto é feito? Respeitando todas as medidas de distanciamento físico, e organiza-se a nível da comunidade, ao ar livre, as pessoas separadas, tenta-se fazer demonstrações e educação sobre a prevenção do Covid, mas também associada à priorização de serviços, e principalmente enfatizando a questão da vulnerabilidade, que foi aqui falada por causa das raparigas, por causa das mulheres, na falta de acesso a serviços essenciais de saúde. Mas ainda não é usando todas as plataformas digitais, mas é sim comunicação pessoa a pessoa. Obrigada. Muito obrigado. Aqui temos duas perguntas a mais. Uma da Maria Alix Araújo, que ela comenta que são boas apresentações e, na verdade, já vivíamos uma situação difícil de restrições aos diferentes métodos contraceptivos. O Covid só veio agravar. Os serviços estão abertos quase que exclusivamente para a epidemia do corona. Não houve tempo suficiente para reorganizar os serviços, para trabalhar nas suas circunstâncias. Se alguém pudesse falar rapidamente como estão funcionando os serviços da atenção básica. Alguém do painel gostaria de responder a essa pergunta da Alix? Eu posso responder. Estou um pouco indicada. Aqui é doutora. Podia só partilhar um pouco a experiência de Moçambique. Eu acho que é interessante, porque para os serviços básicos, inicialmente sim, nós também como parceiros achávamos que todo o foco estaria para o Covid-19. No entanto, é importante perceber que a nível dos cuidados básicos, pelo menos a nível de Moçambique, foi criado aquilo que são pequenos fluxos dentro das unidades sanitárias para garantir que haja rastreio dos pacientes à entrada, ok? E depois disto é que há o segmento. Em caso de paciente rastreado que é identificado como suspeito,
porque tem alguns dos sintomas ou história de contacto. Neste caso, ele é encaminhado para um sítio específico e não fica a receber aqueles cuidados ou entrar onde vai diretamente. Claro que isto ainda é feito de uma forma talvez não tão rigorosa, mas, no entanto, desde meados de abril, quando o Ministério lançou uma circular orientadora, todos os passos começaram a ser nesta direção, de tentar garantir que existe um fluxo específico em todas as unidades sanitárias, não só para proteger as pessoas, mas para proteger também o pessoal de saúde. Então, ainda continua a provisão de todos os serviços, com identificação de espaços específicos para os pacientes que sejam suspeitos. Eu queria adicionar também que nossa experiência aqui foi que, na verdade, sim, foi complicado reorganizar os serviços, né, para separar o pessoal que está aqui com Covid-19 dos outros pacientes, mas uma vez que reorganizado, na verdade, abriu-se muitas portas para poder fazer mudanças num sistema, por exemplo, que tem funcionado de um certo jeito por muitos anos, porque ninguém tem tempo de fazer o serviço mais eficiente, de começar a pensar ao nível local mesmo, não ao nível nacional, né? Mas cada um dentro do seu hospital pensar se o fluxo de pacientes faz sentido do jeito que está e o que eu posso mudar eu mesma, sabe? Pequenas coisas que dá para fazer. Também ressaltar que o que a gente viu aqui na Inglaterra é que a separação, né, dos pacientes ou das pessoas que são Covid-19 positivos, daqueles que não são, na verdade, onde foi mais infectado em termos do pessoal de profissionais de saúde foram nas áreas não Covid-19 positivo, porque a transmissão assintomática existe, né? Ou pacientes com sintomas muito assim menores, não muito óbvios. Então, na verdade, os nossos infectados não aconteceram nas áreas do Covid-19, mas nas outras áreas. Então, relembrar que existe EPIs, né, de níveis diferentes, mas que é importante, não que não seja importante separar, é importante, mas que o EPI também é importante para todo mundo que está trabalhando na área de saúde, porque o distanciamento é impossível, né? Obrigada. Aqui tem duas perguntas mais e temos só um minuto para responder a todas. A Arsênia pergunta se tem ou contraceptivos orais que estão vinculados com transtorno de coagulação, se seriam vinculados à fisiopatologia do COVID e dos transtornos ativados de coagulação. E aqui a resposta é não tem mecanismos totalmente diferentes e a fisiopatologia é totalmente distinta, mediada por outros. É um síndrome antifosfolipídico light, o efeito do COVID, da resposta do organismo ao COVID. Não tem a procoagulação. A Kátia tem um grupo de fãs aqui que agradecem a ela e que foi feita uma apresentação ótima pelo Moçambique. E aqui a Beatriz Gali faz um comentário de que IPAS Moçambique tem trabalhado com as rádios comunitárias que podem e devem ser consideradas um canal importante para a difusão de informações. E tem campanhas de informação nesse momento são necessárias. E ela pergunta se tem algumas outras iniciativas em curso. E mais uma outra pergunta sobre o autocuidado em relação ao abortamento seguro com o uso de mifepristona e misoprostol. Eu vou responder a essa e vou deixar a questão da rádio comunitária talvez para outro comentário, mas falar que dentro da guia da OMS de autocuidado, lá tem toda a evidência científica das guias da OMS. Tem muitos países que já têm implementado com muita segurança. Só que não dá o tempo para falar muito, mas sim tem uma muito boa evidência que suporta isso. Alguém gostaria de comentar, alguém do painel, sobre as experiências da rádio comunitária? Kátia?
Olá. Bom, nós temos experiência de rádio comunitária na componente do PF a nível de um projeto que é implementado, não em todos. Então, na verdade, o que eu ia comentar é que realmente a rádio por si atinge várias pessoas e principalmente a nível da comunidade. Para quem não tem acesso à televisão, é uma boa plataforma. E agora, a nível da resposta ao Covid, está a trabalhar-se com o Instituto de Comunicação Social, por exemplo, em Moçambique, para desenvolver mensagens específicas e principalmente nas línguas locais. A vantagem da rádio comunitária é que alcança pessoas e fala a língua que as pessoas percebem na sua zona. Então, realmente, eu concordo, sim, é um instrumento que deve ser potencializado e acho que a gente recomenda, sim. Tá, muitíssimo obrigado a todas pelas perguntas. Algumas delas vão ser respondidas individualmente, mas eu gostaria de dar a palavra para a doutora Suzane Serruja, diretora do CLAP, para o encerramento do evento. Suzane. Obrigada, Rodolfo, e obrigada a todas vocês. Anita, Kátia, Ben, eu acho que foi um excelente webinar. Parabéns à organização, ADOS. Eu vou de trás para frente levantar pontos que eu considero que devem responder à provocação que eu fiz inicialmente. Em que toda essa pandemia pode ser uma oportunidade? E vou tomar o que a Kátia coloca no final. Nós temos que trabalhar muito para seguir protegendo os profissionais de saúde. Em alguns países, eles são 20% das mortes registradas. Muitas vezes auxiliares de enfermagens, enfermeiras e todas essas pessoas que estão na linha de frente. Eu acho que em países, como ela mostrou, com alta mortalidade materna, com baixa acesso à contracepção, a própria demonstração que o serviço de saúde está protegido, está forte, ajudaria a população a ter confiança. Existem muitas coisas para comentar, a apresentação excelente da Anita, que nos traz da FICO uma declaração importantíssima. É o momento de task shifting, é o momento de mudar a concepção das tarefas. A OMS tem há muito tempo trabalhado com isso, em toda a região. Existem muitas atividades que podem ser feitas pelo auxiliar de enfermagem, pela enfermeira, pela parteira, e com isso conseguir ter acesso, dar acesso a mais mulheres, especialmente em relação aos chamados LARCs, a tudo que é de longa duração. Eu acho que ela também trouxe uma preocupação que também trouxe Kátia, Anita e Kátia falaram da violência. Infelizmente, em toda a região das Américas, a violência contra a mulher, contra a criança, há disparado. Isso implica que a gente trabalhe com os tomadores de decisão, alertando para a necessidade de reconhecer precocemente todas essas denúncias, que às vezes são denúncias, inclusive, silenciosas. Bem, há mostrado que o UNFPA tem, nesse momento, central nessa grande pandemia. Nós precisamos muitíssimo garantir a cadeia, essa cadeia que vai desde de entender os estoques nos países. Eu fiquei bem preocupada, porque eu via 18 países, 19 países, e eu fico morrendo de medo que sejam os mesmos países que vão ficar sem contraceptivo oral, sem contraceptivo de emergência e sem outros. Ou seja, a gente tem que ter um olhar especial nos países mais vulneráveis agora. Eu tenho certeza que a UNFPA em toda a região, globalmente, tem essas preocupações e está trabalhando com isso. Por último, o Rodolfo fez uma excelente, revisão do que está acontecendo dos últimos artigos, e eu acho que serve para nós que estamos na OPS
e temos como contraparte os ministérios, buscar com que eles tenham esses dados e reconheçam, e isso foi repetido também pela Anitta, as imensas repercussões sobre a interrupção da contracepção. A gente estima que pode ter mais de 30 mil mortes na região. Isso implicaria para muitos países com não alcançar os ODS, que já vão estar comprometidos por toda a pandemia. Enfim, eu acho que a grande fortaleza desse seminário é a oportunidade de desvelar, revelar toda a importância de incluir na resposta à pandemia a saúde sexual e reprodutiva como um serviço essencial que deve receber a atenção, os recursos dos tomadores de decisões dos países. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês e, é claro, a todos os participantes e dizer que desde o CLAP, desde o Centro Latino-Americano de Perinatologia, nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigada, Ados, por essa excelente iniciativa. Muito obrigada a todos vocês. Câmbio.